Estamos retornando com o programa Empresário Digital e hoje eu estou recebendo o Alexandro Lima. O Alexandro é diretor da iPort Solution, mestre em tecnologia pela USP, e nós estamos conversando exatamente sobre a iPort Solution, sobre aquilo que ela desenvolveu para atender necessidades específicas, né, de uma série de clientes que eles atendem hoje na região do Porto, né, do Porto de Santos, mas também de outros portos. E eu finalizei o primeiro bloco dizendo que eu ia citar aqui alguns números. São números hoje que vocês encontram, né, no site da iPort Solution, são números de mercado e são números muito expressivos. E o que me chama a atenção é exatamente o fato que o Alexandre comentou, né? Eles procuraram alguns investidores esses que não eram especialistas, né, Alexandre? E que, portanto, não tinham uma visão, não enxergaram perfeitamente as dores dos clientes. Né? E a partir do momento que vocês buscaram um investidor, na verdade uma família tradicional que já conhecia muito bem as necessidades do Porto, eles imediatamente agregaram ao projeto e hoje ajudaram a trazer esses números que eu vou citar. Para vocês terem ideia, hoje a iPort Solution ela controla 50 mil pessoas por ano, 100 mil veículos são agendados por ano, 92 mil toneladas de granel que são controlados por ano, 800 mil containers que são controlados por ano. É um número muito expressivo, né? Muito expressivo. E é tudo missão crítica, o sistema precisa ser 24/7 e é um trabalho bem grande, mas bem recompensador. Hoje os dados financeiros da empresa são abertos, você poderia citá-los? Não são abertos. Não são abertos. Mas evidentemente a gente consegue perceber que são expressivos pelo volume, né? Ou seja, alguns investidores devem ter perdido grandes oportunidades, com certeza. E a gente está citando isso porque eu sei que nós temos hoje muitos profissionais, empresários, que também têm suas ideias, né? E o recado aqui é muito importante. Você tem que acreditar, tem que bater nas portas, porque a porta certa vai abrir para você, né, Alexandre? Abriu para vocês também. Agora, vocês geram uma certa quantidade de dados, né? E esses dados, evidentemente, principalmente hoje, né, que nós temos aí uma série de ferramentas de BI, esses dados podem ser minerados. Vocês extraem relatórios de inteligência? Como é que vocês estão trabalhando com esses dados hoje? Perfeito. Esses dados eles são muito importantes para os órgãos fiscalizadores também, e a Receita Federal principalmente tem trabalhado no formato de parceria com as empresas, com os terminais principalmente. Então é importante que quando os terminais detectam também alguma irregularidade, eles avisem a Receita. Então tanto os terminais quanto os órgãos fiscalizadores compartilham esses dados. Existe uma série de regulamentos sobre isso também. A iPort Solutions, o caminho que a iPort Solutions está traçando, ela começou dando o suporte para os processos que são corriqueiros da empresa. Então, o sistema de controle de acesso, que foi o que eu comentei, é uma coisa corriqueira. Nós trouxemos uma carga de inovação em cima dele, mas ainda assim é um sistema de controle de acesso. E aí nós fomos indo em todos os módulos que fazem com que o terminal funcione. E a gente consegue, inclusive, vender partes dele, né? A gente consegue informatizar, alterar todos os sistemas, ou a gente consegue alterar parte deles. E continuamos caminhando. Sim. Então, estamos caminhando com IoT, com Big Data, e os nossos relatórios atuais, dos sistemas atuais, já tem muitos conceitos de BI envolvidos, né? Então, nós estamos estruturando o nosso novo produto que está em desenvolvimento, que é um BI portuário. Da mesma forma que os outros sistemas, hoje, atualmente, precisam ser customizados para o porto, isso também acontece com o BI. Então, quando compra-se um BI de prateleira, o trabalho para que ele seja customizado é tão grande e que acaba não sendo possível conseguir extrair toda a informação e todo o poder de um BI. Então, com esses dados e juntando com sensores, com Big Data, com essas outras ferramentas, a gente vai conseguir dar uma informação preditiva, estatística e de volume de uma forma bem mais abrangente. Hoje em dia, os dados que são disponibilizados, até onde você tem conhecimento, existem, lógico, existem inclusive dados que são fornecidos pelo Ministério da Economia, etc., da exportação brasileira e entre outras informações. Mas o que vocês vislumbram, né, de informações que vocês vão poder retirar do sistema e entregar para as empresas? Vocês já possuem uma visão nesse sentido? Possuímos, sim.
Principalmente os operadores, que são as maiores empresas, eles têm equipamentos caríssimos. Vou dar um exemplo que é uma dor de cabeça. Então, existe um equipamento que se chama Portainer. É um equipamento que é gigantesco e ele é responsável por retirar os containers e colocar os containers no navio. Um grande terminal costuma ter 8 portainers. Cada portainer parado representa um prejuízo altíssimo. E eles têm, de uma forma ou de outra, todos eles têm, algum tipo de controle estatístico da manutenção e da operação desses portainers. Mas, até onde nós sabemos, ninguém tem o preditivo. Então, ninguém sabe quando o equipamento vai falhar. E esse é um exemplo clássico de como a gente consegue usar os dados do dia a dia, de quantos containers foram movimentados, qual operador operou, para que a gente consiga gerar essa informação e evitar uma parada de um portainer, que é um equipamento crucial na operação. Em termos de movimentação de carga, vocês também fazem esse tipo de controle, ou seja, do porto de destino até o porto final, ou mesmo em operações intermodais? O que vocês hoje trabalham nesse sentido? Nós estamos gerando algumas inovações diferenciadas no seguinte sentido. Eu estava em Minas ontem visitando os clientes e a ideia é que a gente consiga fazer um elo integrado, uma cadeia de suprimentos integrada entre o porto e essas empresas de Minas, por exemplo, tanto no envio quanto na recepção. A gente está em conversa avançada também para fazer o mesmo com o aeroporto de Viracopos, por exemplo, Viracopos e Guarulhos. Esse é um processo que a gente consegue fazer aqui, localmente, no Brasil, para que a gente dê essa visibilidade. Ao longo do caminho, a Airport Solutions foi criando algumas startups internas, né? A gente tem um grande processo de desenvolvimento, gostamos muito de estudar e somos muito assertivos nisso. E a gente começou também um projeto com lacres eletrônicos. Lacres eletrônicos. Então, os containers, atualmente, eles usam lacres de plástico e metal. Mas são lacres sem tecnologia eletrônica. Então, com o lacre eletrônico, a gente consegue acompanhar esses containers por um trajeto maior. Então, pegando, por exemplo, esse cliente em Minas, ele poderia exportar uma carga para a China e a gente pode acompanhar o container até a China. E, inclusive, dando ferramentas para o importador chinês conseguir validar se o container foi violado, se ele vai atrasar, se não vai. E ao longo desse trajeto é possível que esse container pare por vários portos ao longo do caminho. E cada porto tem o seu controle. Então, esse container pode ser aberto várias vezes. Então, numa questão de contaminação da carga, é muito difícil hoje você saber onde a carga foi contaminada. Sim. E podem ter dezenas de empresas no meio do caminho. Então, o rastreamento da carga ele acaba sendo muito efetivo e muito importante nesse ponto. Excelente. Você citou aqui uma situação muito especial, que é exatamente essa parte de pesquisas, né? Você falou que vocês possuem hoje startups internas. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais a respeito, porque é muito importante que a empresa ela continue olhando para o futuro, porque o futuro, a cada dia, ele se concretiza, né? E hoje poucas empresas, muitas vezes, acabam enxergando novas oportunidades e perdem, né? Elas acabam se acomodando, vamos dizer assim, e perdem oportunidades. E temos vários casos, né? Vários casos que não é o momento de citá-los, né? É desnecessário citá-los. Mas as empresas de tecnologias mais, vamos dizer assim, modernas, que nasceram exatamente desses gaps que não foram preenchidos pelas empresas mais tradicionais, já possuem uma visão diferente. Então, o que você pode falar a respeito? Nessas startups que nós criamos, a gente seguiu o mesmo processo da Airport Solutions, né? Então, nós já temos duas, uma que se chama eMonitor, é um produto nosso que virou uma empresa independente, e a empresa de lacres que se chama Real Tracking. O que aconteceu? Nós criamos o conceito, ficou claro que esse conceito estava fora do escopo que a Airport Solutions pretendia atender. Então, por conta disso, a gente criou uma divisão independente. Em algumas situações, no caso da Real Tracking, por exemplo, a gente tem um grande viés de infraestrutura, que não é o foco da Airport. Então, a gente criou também um parceiro local e a startup nasceu como uma joint venture entre a Airport Solutions e esse parceiro local. E ela, por enquanto, ainda não tem uma vida totalmente independente, mas no futuro vai ter, pode ser negociada de uma forma totalmente independente. E a Airport Solutions é a sócia principal dela. Mesma coisa para a eMonitor. A eMonitor, ela utiliza os lacres da Real Tracking, mas ela traz um outro tipo de inteligência que também entendemos que não faria parte de algum produto da Airport Solutions por ter um escopo diferente. E temos outras ideias que vão também acabar
tornando-se novas empresas no futuro. Mas, de qualquer forma, a gente sempre, independente de criarmos outra empresa ou não, a gente, é uma meta minha, né, o que eu tento buscar sempre, eu tento passar para a equipe, manter o espírito da startup. Isso é muito importante. Então, equipes pequenas, que se comunicam muito, com entregas ágeis, né, que é uma coisa que a gente sente muito que os clientes precisam no dia a dia. Você falou que, inclusive, vocês procuram desenvolver soluções customizadas, né? Isso. Então, aí vocês adotam esse modelo de desenvolvimento constante, praticamente, para atender essas necessidades. Quando chegamos em clientes novos, é muito engraçado porque durante a venda eles não acreditam, mas aí os que conseguem passar essa barreira veem que é assim que acontece mesmo, né? A nossa ideia é atender todas as especificidades que as empresas têm. Então, nós não vendemos licença dos nossos serviços, dos nossos produtos. Nós vendemos uma licença de um serviço, nós vendemos um serviço. Sim. Então, esse serviço ele vai evoluir junto com a necessidade do cliente. E essa necessidade vai mudar, seja por aspectos internos ou por aspectos externos. E a Port Solutions vai acompanhar essa evolução. Excelente. Dentro de um conceito de visão de longo prazo, né, já falamos sobre a indústria 4.0, com caminhões sem motoristas, robôs, ou seja, nós estamos falando em algo que é estimado hoje por alguns especialistas que pode se concretizar já em 2030, né? Ou seja, daqui a uns 10 anos. Como é que vocês veem esse mercado? Há alguns anos começou a se falar muito de empresas do ramo fintech, né? Chamadas de fintechs, né? E esse termo ele está sendo também utilizado de certa forma em logística, né? Existem as logtechs, então são startups criadas para isso. Essa automatização ela tem crescido, os nossos sistemas inclusive propiciam também uma boa automatização do processo, a gente consegue melhorar muito, porque quando você tem muitas pessoas envolvidas, acaba tendo muitas falhas operacionais, pode ter má fé, elas podem inclusive ser ameaçadas por conta de alguma questão. E, então essa automatização ela é importante para a gente. Você comentou, por exemplo, dos caminhões automatizados. Eu entendo, eu tive conversando com o pessoal da Volks sobre isso, mas eu entendo que os caminhões automatizados ainda não é algo que a gente possa almejar no curto prazo. Mas dentro dos terminais a gente consegue automatizar de uma forma muito intensa os equipamentos utilizados, os processos utilizados, para que os erros sejam evitados. Então isso tem sido uma meta nossa e a gente tem conseguido avançar bastante nisso. Uma operação dentro do porto com um transporte um pouco mais controlado, né? Um caminhão dentro de um terminal portuário é muito mais fácil de ser controlado de forma autônoma do que na estrada. Que com depende buraco, de sensores, com sensores, sem internet. Vindo de Minas, fiquei sem internet boa parte do tempo, né? Então a gente está trabalhando nisso agora. Excelente, Alexandre. Nossa conversa foi ótima. Tenho certeza que quem está em casa nos acompanhando aprendeu muito, né? Tirou muitos insights, mas nosso tempo está se esgotando. Alexandre, você pode passar um dado de contato, o site da empresa, para quem quiser saber mais? Perfeito. Vou passar o site da ePort Solutions, que é www.eportsolutions.com.br, e o meu e-mail, que é o aslima@eportsolutions.com.br. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Agradecemos a sua audiência e nós nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!